Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Já estão acordados? Já fizeram o que devemos fazer todos os dias, que é levantar, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar aquele banho esperto, não é verdade? Todos os dias levantamos, fazemos tudo isso para quê? Para cuidarmos do nosso asseio corporal, não é verdade? Ah, já tomaram café? Já estão espertos, hein? Tomaram aquele café gostoso que a mamãe preparou, não é verdade? Ah, muito bem. Vocês estão aprendendo realmente. E agora, vamos à nossa aula, a nossa costumeira aula de todas as manhãs. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto. Muito bem. Dia 10 de agosto. Um pouco chuvoso, não é verdade? Mas vamos agora à nossa aula. Vamos fazer a tarefinha. Vamos ver as dicas que o professor vai dar para que você tenha um melhor aprendizado? Então, vamos à nossa aula. Então, pessoal, vamos à nossa aula de matemática e vamos falar nessa aula sobre adição e subtração na reta numérica. Vejam só, diz aqui, já sabemos que andando para a direita, estamos adicionando. Então, veja bem, estamos do 0, 1, partindo do 2, indo até o 5 para a direita, estamos adicionando. Ou seja, estamos dizendo que 2, onde estava parado, mais 3, uma, duas, três casas, é igual a 5, ok? Também, se andar para a esquerda, ou seja, voltar, estamos subtraindo, estamos tirando. Porque, como vocês lembram, subtrair é tirar um número menor de um número maior, ok? Então, vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, estávamos no 8 e voltamos 3 casas. Isso quer dizer que 8 menos 3 é igual a 5, ok? Então, vocês viram que estávamos em um certo local e andamos para a direita, fizemos o quê? Adicionamos. Depois estávamos em um outro local e voltamos, ou seja, voltamos para a esquerda ou andamos para a esquerda e estamos subtraindo, ou seja, tirando. Então, acima você vem 2, caminhamos 3 vezes, fizemos 2 mais 3, 5. No segundo exemplo, estávamos no 8 e voltamos 3 casas, 8 menos 3, ficou 5. Então, a partir desse exemplo, vamos fazer a questão de número 10, ok? Então, veja só, essa questão de número 10 diz o seguinte: este parafuso mede quantos centímetros? Olha aqui o parafuso. Mede 5 centímetros. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar aqui, ó. Veja, eu vou colocar aqui 5 centímetros. Então, o parafuso mede 5 centímetros. Se aumentarmos 3 centímetros, ele vai medir aqui, ó. 1, aumentamos 1, aumentamos 2, aumentamos 3. Então, ele vai medir 5 mais 3, 8 centímetros. Então, se aumentarmos 3 centímetros, ele vai medir 8 centímetros. Veja aqui, o parafuso tinha 5 centímetros. Aumentamos 1, 2, 3. Então, ele passou a medir 8 centímetros. Então, você vai fazer o quê? Você vai desenhar este parafuso aqui aumentado os 3 centímetros, ou seja, vai desenhar ele com 8 centímetros. E agora, vamos dizer que cortamos, ok? Agora nós fizemos o quê? Se cortarmos desse novo parafuso, esse aqui, ó,
que ficou com 8 centímetros. 2 centímetros ele vai medir, então ele tinha 8. Voltamos, ó, cortamos 1, 2, ele vai medir quantos centímetros mesmo? Ele tinha 8 menos 2 centímetros que cortamos, então ele vai ficar igual a 6 centímetros. Então, qual é a sua tarefa? É desenhar um novo parafuso aqui com 6 centímetros, ok? Então, vamos lá a essa tarefa. Lembrando que, se andamos para a direita, aumentamos. Se andamos para a esquerda, como ele que tinha 8, andamos ou voltamos para a esquerda, ele diminuiu. Então, ele tinha 8, desse parafuso cortamos 2 centímetros, só que 8 menos 2 ficou com 6 centímetros. Você vai fazer o quê? Vai desenhar esse novo parafuso aqui com 6 centímetros, ok? Continuando com a nossa aula, lembrando que na quarta-feira, aqueles que forem à escola pegarem as tarefas, irão pegar essas tarefas impressas para, durante a semana, resolverem em casa. Então, mostramos e fizemos o exemplo anterior, e agora esse é para você fazer sozinho, sem que eu faça para você, ok? Então, você vai apenas seguir as dicas que eu vou falar para você. Então, veja bem. Aninha mora a 9 metros da igreja. Veja aqui, Aninha, a casa de Aninha e a igreja. Então, ela mora a 9 metros. E cada parte dessa aqui representa 1 metro. Então, o enunciado está dizendo, está dando uma dica que Aninha mora a 9 metros da igreja. Então, veja bem. O que é que diz aqui? Observe onde ela está parada. Onde ela está parada, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Vamos ler o que você vai fazer agora, tá bom? Vai escrever na sua tarefa. Diz, observe onde ela está parada. Você já observou? Então, se ela caminhar mais 3 metros em direção à igreja, chegará ao número, aí você vai caminhar para a direita, partindo do ponto que a Aninha está parada e ver em que número ela vai chegar. Depois, se ela caminhar 4 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Se ela caminhou em direção à igreja, ela chegou ao número. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai voltar. É só você ver o exemplo que nós fizemos antes e vai saber onde a Aninha vai chegar. Então, repetindo, se ela caminhar 4 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Aí você coloca o número que ela vai chegar aqui, ok? Depois, se ela caminhar 2 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Então, veja que ela vai voltar muito mais. Aí você coloca aqui o número que ela vai chegar. Depois, se caminhar 4 metros em direção à igreja, chegará ao número. Então, ela parou no número aqui que você colocou. E agora ela caminha para a direita, em direção à igreja. Está adicionando. Então, ela chegará ao número. Aí você colocará aqui, ok? E agora, a última questão. Vamos observar para que você faça corretamente. Então, veja bem. Observe as indicações abaixo e responda. Veja só, temos uma reta numérica até o 9. E aqui temos, veja, primeiro partiu do 0 até o 3 e depois até o 7. Então, vamos ver o que o enunciado está dizendo. Partindo do 0, veja aqui, ó, do 0, caminhe 3 casas para a direita, ó. 1, 2, 3. Você chegou ao número, aqui, ó, você chegou ao número, esse aqui. Depois, caminhe mais 4 casas para a direita. Estava aqui, caminhou 1, 2, 3, 4. E você chegará ao número, exatamente esse número aqui. Isso quer dizer que
0 mais 3 é igual a... Você vai colocar aqui o número que representa esse valor. Depois, 3 mais 4, 3 mais 4 é igual a... Aí você coloca o número aqui, ok? Deu para entender? Com certeza deu para entender, não é verdade? Então, mãos à obra, vamos fazer o exercício. Depois você tira uma foto e envia para mim, para que eu possa ver se realmente você acertou, tá bom? Então, uma boa aula para você, um bom exercício e até a próxima aula, se Deus assim permitir, ok?